Saltou Paguete, espanou com o Livro, puxa de gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Vindo do Crato, no interior do Ceará, enfrentando viagens de barco e até de trem, Eusebir é um dos 3 irmãos da dinastia Frazão que fez sucesso no futebol da capital goiana. Filho mais velho da família Frazão, Eusebir entusiasmou os irmãos Chico e Luiz a se tornarem jogadores de futebol. Sua qualidade técnica o levou ao Flamengo, mas por uma nota baixa em biologia, teve de voltar a Goiânia a mando de sua mãe. Na bola enchia os olhos de quem o via jogar. Ney Fernandes foi quem lhe deu a primeira oportunidade no futebol. Jogou na base do Goiás, no Inhumas e no extinto Riachuelo, onde disputou o Torneio da Morte contra o time esmeraldino em 1965. Bom de bola, trocou os gramados pelo banco da Faculdade de Medicina. Ali, as notas de biologia não seriam mais problema. Nos campos ficam as histórias de quem deixou muitos admiradores, a começar pelos irmãos de sangue. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, a sua melhor opção na Grande Goiânia. 3503-1891. No programa de hoje, João Paulo de Medeiros, Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo. Estamos fechando o ciclo da família Frazão, passando pelo microfone 730, Vinícius. O único programa capaz de fazer uma maratona Frazão e contar a história de Chico, Luiz e hoje chegou a vez do Zé, Rafael. Eusebir. Por Eusebir, quem que é Eusebir?
Eusevir Talvani Frazão, filho de Diógenes Frazão Filho e Angélica de Araújo Frazão. Estamos aqui em Goiânia já há mais de 50 anos, nós somos todos nordestinos. E aqui nós jogamos futebol nos times de Goiânia. Cada um de nós tem uma história para contar. Todos jogamos futebol nos times de Goiânia e cada um tem uma história diferente do outro para contar. Estou à disposição para qualquer pergunta. E, Eusevir, como é que começou, como é que foi a sua infância? Onde você nasceu? Nasci no Crato. Quando foi? Conta um pouquinho sobre a sua infância, a sua história lá. A gente não lembra muito de uma infância que não foi uma infância assim saudável, né? Porque a pobreza danada. Mas em 1940 eu nasci e depois de 4 ou 5 anos lá, a família mudou para Goiânia e viemos juntos. Eu tinha mais um irmão, do Diógenes, e nós viemos para Goiânia. Minha mãe voltou lá para nascer um outro irmão, que é o Francisco, que jogou no Goiânia, jogou em outros times de fora também. E aí agora eu estou aqui em Goiânia, aposentado e tranquilo da vida. Sua viagem de Crato até aqui foi um tanto quanto, eu posso dizer, chamativa, chamou bastante a atenção, porque teve navio, teve trem. Teve navio, teve trem, teve um rapaz que minha mãe trouxe aqui para Goiânia, e aí puseram, como é que era o apelido dele, Chico? Eles puseram Tatu, que corria atrás dos meninos aqui, os meninos, morria de medo desse Tatu. Ele deve ter uns 80 anos se ele estiver vivo. E aí ele foi criado aqui, minha mãe arrumou mais 3 filhos, o Chico, o Bonival e o Luiz, e fomos tocando a vida. Todos fizeram escola, estão todos formados, todos têm uma profissão, e estamos aí cada vez mais atrás das coisas, porque as coisas estão difíceis, né? Eusevir, e quando vocês chegaram aqui em Goiânia, como foi que você se aproximou do futebol? Quais as primeiras lembranças que você guarda, assim, de ver um jogo ou de começar a brincar com a bola? Essa coisa de futebol, normalmente os meninos, eles veem o pai, veem familiar começando a jogar e começam a jogar, mas na minha família não teve isso. Então foi lá no Ateneu Dom Bosco, porque lá tinha muita criança mais nova, e a gente entrava junto nas peladas lá. Tinha um professor que gostava de dar, professor de educação física, gostava de dar um futebolzinho. Então foi ainda até a gente criar gosto pela coisa, né? E seu pai era sistemático pra caramba, né? Era, mas só com os outros de fora, né? Não era assim também, não. Ele era brabo. Pisasse no calo dele, podia esperar troco. Você já chegou a pisar ou não? Não, eu apanhei já dele. Apanhei, esse aí eu nem podia contar, não, porque isso aí é coisa que não devia contar, não. Eu matei uma aula e fui lá pro Lago das Rosas nadar. Aí quando cheguei... Lá no trampolim? Pulava com a turma lá, né? E meu pai falou, onde você tava? E aí foi aquela brincadeira. O que você falou? Uai, pai, eu tava lá nadando lá. Então vem cá. Pai batia naquela época, viu? Vem cá, você disse agora há pouco, en passant, da sua viagem aqui pra Goiânia com o Alexandre Tatu, mas... Vocês vieram de navio pelo Rio São Francisco? Como é que foi? Descreva o que você lembra dessa viagem de vindo. Eu lembro da nave, vamos dizer assim, navegando no Rio São Francisco. Aí depois a gente saiu do Rio São Francisco e aí nós já viajamos por terra, até chegar aqui em Goiânia. Não tinha mais rei, não tinha mais barco, não. E a chegada aqui, assim, você lembra de alguma coisa? Tem alguma coisa que marca, assim? Não lembro, não. Eu lembro lá de Itaberaí, eu lembro lá onde meu tio estava morando, nós fomos pra lá primeiro, né? Pois é, seu tio era coronel? Coronel Frazão. Aí lembro dele lá, ficou mais uns 2 ou 3 anos lá e veio embora pra Goiânia e nós viemos junto também. Fizemos a nossa vida aqui em Goiânia. Todo mundo trabalhava, estudava, e aí eu entrei na faculdade, depois o Diógenes era seminarista, entrou na faculdade também, o Chico também, e aí todo mundo fez faculdade. A família cresceu, mas nós estamos dando conta de cuidar dela. E desse início da bola no Ateneu Dom Bosco, você sempre foi aquele jogador mais articulado, que tinha maior domínio na bola? Ou a gente vê várias histórias assim, de atacante que começou como goleiro? Não, eu sempre fui meio de campo. Jogador de meio de campo é jogador que pensa, né? Não faz besteira. E você era assim? Você era esse 10 clássico? Eles falam que sim, mas eu não confio muito no que eles falam, não. Por quê?
Mente muito, né? Jogador de futebol mente muito. Mas lá no meio dos meninos do Ateneu Dom Bosco, você sobrava, você viu? Não, tinha muita gente boa lá também. Tinha o Zé Teixeira, um colega meu, jogava no Atlético, jogava muito bem. E assim tinha vários outros. Que não às vezes profissional, mas jogava bem no futebol que a gente fazia, uma condição de pelada, né? A gente chama de pelados os jogadores. Nós estamos falando aqui da década de 50. E como é que era pensar? Você pensava em ser, finalzinho ali da década de 50, você pensava em ser jogador de futebol? Olha, eu tive no Flamengo, né? Em 1900 o Gerson era o meio armador do juvenil do Flamengo. E eu fui pra lá pro juvenil. Mas adivinha se eu ia jogar? Aí fiquei um mês lá treinando e coisa e tal. Aí minha mãe ligou, ó, você vem embora que você não passou em biologia, você tem que fazer a prova. Aí eu vim embora. Não voltei lá mais não. Fiz a prova e passei, tudo bem. Mas como é que você conseguiu uma oportunidade de fazer um teste, uma oportunidade lá no Flamengo? Tinha um médico aqui no estado de Goiás, ele era até de Rio Verde. E ele gostava muito de futebol. E ele passou lá para ver um treino do Goiás, lá no terrão, lá no Estádio Olímpico. Eu tava lá batendo uma bolinha e acabou o treino e ele me chamou. Você não quer ir fazer um teste no Flamengo? Não, doutor Vilela. Não sei, acho que é Oswaldo Vilela, ele era lá de Rio Verde. E ele era secretário da saúde aqui. Falei, eu vou, ué. Aí fui. Cheguei lá, fiquei lá na concentração do Flamengo. Mas o time do juvenil do Flamengo era muito bom. Só de falar que o Gerson jogava lá já caracteriza o que era o time do juvenil do Flamengo, né? Além dele, um outro que fez um pouquinho de sucesso também, fez um tal de Beirute, não sei se vocês lembram dele, um gordinho, jogar de centroavante. E aí, com esse negócio, minha mãe me chamou de volta, foi até bom pra mim, né? Porque futebol não sei se ia dar meu sustento, e a minha profissão me dá o sustento. E aqui em Goiânia, Zé, você lembra assim de acompanhar jogos quando você era garoto, ir ao estádio? Viciado. O Chico vai lembrar disso. Nós morávamos lá no Ferroviário, que é as casinhas ruins, tinha um guarda-roupa no nosso quarto, dormia nós tudo no quarto, né? E o guarda-roupa tinha um rádio lá em cima, assim. Aí eu sentava na beirada assim do guarda-roupa e o rádio era aqui junto comigo, escutando programa de esporte, tinha aquele Jerônimo, o Herói do Sertão, a novela no rádio. Eu era viciado. Subia lá no meu lugarzinho, ficava quietinho lá escutando o jogo. E você torcia pra quem nessa época? Nessa época eu acho que eu não torcia pra ninguém não, porque a gente ia pouco no campo nessa época. Você ouvia jogo de qualquer um que estivesse passando no rádio? Eu preferia ver uns joguinhos lá do Rio, do pessoal bom lá do Rio. Mas essa paixão pelo rádio, ela cresceu após ter ido pro Rio de Janeiro ou foi antes? Não, o rádio ficava lá, não sei que depois os meninos aproveitaram lá depois. Quando eu tava lá pro Rio, eles estavam lá escutando. E onde que você vivia lá no Rio de Janeiro? Nós ficamos lá na concentração do Flamengo. Esse tempo que tava lá foi na concentração do Flamengo. O Flamengo bancava tudo? Bancava. Bancou, né? E como é que era a estrutura do Flamengo? Nós estamos falando, eu já disse até aqui, ali no final da década de 50, o que era o Flamengo nessa época? O time do Flamengo era uma beleza. E o clube? O clube eu fui... o clube onde eles treinavam... Onde você treinou? Tinha um lugar onde morava lá. Eles tinham um clube, numa saída lá do Rio, eu fiquei lá nesse lugar. Era como se fosse um hotel na saída do Rio, assim. Ali era bom também. O povo ficava lá, os jogadores treinavam lá, almoçavam, jantavam. E saíam quando ia ter um jogo, eles iam juntos, né? Era um centro de treinamento. E aí aqui no Ateneu Dom Bosco, o senhor começou também a jogar peladas fora, vamos dizer assim, um time amador daqui, chamava, como que viciado, né? Se tivesse uma chance, você tava jogando. Você também jogou na Lira de Chopotó? Ixi! Pra quem não conhece, a Lira de Chopotó foi uma equipe amadora para garotos, uma equipe que tinha o propósito de formar jogadores e que também foi criada aqui no centro de Goiânia. Acho que o Luiz jogou, né? Jogou? O Luiz jogou na Lira do Chopotó. Eu, como era mais velho, veio depois de mim, não joguei não. E só acompanhou? Só acompanhei os jogos. O Zélis, aquele outro que conversava mais, que bochecha, Zé, como é que chamava aquele? Tinha cheio de espinha, que tinha uma bochechinha, que morava ali em frente ao Zélis, por ali, na 65 ou 63. 63. Zé, aqueles que eram o Zé. E depois que você começa a se destacar lá no
Ateneu Dom Bosco. Como é que foi a ponte pra você vestir a camisa do Goiás? Ó, eu tava no juvenil do Goiás na época, né? Depois que eu subi. Não cheguei direto lá, não. Aí o Ney era o treinador do Goiás, Ney Fernandes. O Ney Fernandes me deu essa chance. E até hoje ele fala bem de mim. Mas quem te levou pro Goiás, pro juvenil do Goiás? Não, eu tinha um jogador no Goiás que chamava Roberto Flores. Era um lateral direito. Ele até já morreu. Ele ficou muito tempo internado no Hospital Santa Genoveva e resolveu sair. E foi um tempo chuvoso e ele tinha fora dali tinha uma vegetação, vegetação baixa, capinha, aqueles negócios, e ele saiu e caiu lá dentro, morreu afogado lá nesse e tava cheio de água, né? Tava chovendo, foi uma época que choveu muito em Goiânia, ele morreu. Assim, numa morte assim, que ele ninguém esperava. E aí o Ney me chamou de lado lá, falou, não, você vai ser o camisa 8. Falei, tudo bem. Aí foi tocando a vida, né? Você se emocionou pra falar do Ney Fernandes. Eu gosto dele. É uma lembrança boa dessa sua infância, desse início como jogador de futebol? E tem outra coisa, ele foi morar lá perto de casa, você lembra? Tinha 2 filhos, e os meninos, toda hora eles passavam lá na porta. Era assim, como daqui ali nesse prédio. Vizinho, senhor. Aí o Ney começou a me chamar de chinesinho, me encheu o saco. Vai, chinês! Como é que era o Ney como treinador? Era bom treinador. Bom? Bom. Ele conhece futebol, né? Ele veio de um estado que o futebol é muito melhor que o nosso. Era na época também, né? Melhor do que o nosso. Lá do Rio Grande do Sul. E tocou o Goiás. Eu não sei quanto tempo que ele foi treinador do Goiás, não lembro mais. A gente perde a noção do tempo, né? Vamos fazer o seguinte. A gente precisa saber um pouquinho mais dessa sua convivência, dessa sua relação com o Ney Fernandes. Mas no próximo bloco, daqui a pouco aqui no Futebol de Goiás, a gente vai contar um pouquinho mais da sua história. Combinado, Eusebio? Combinado. Hoje estamos recebendo o irmão mais velho da família Frazão, Eusebio, que viu crescer dentro de sua casa, Vinícius, Chico e Luiz. A dinastia Frazão começou com o Zé. Fique ligado, Futebol de Goiás volta na sequência. Linha do Tempo. Década de 30. No dia 6 de dezembro de 1933, nascia na cidade de Goiás Modestino Hermano, mais conhecido no futebol goiano como Manduca. O zagueiro central ficou conhecido por sua elegância em campo. Brilhou por União, Atlético, Goiás e Goiânia, sendo um dos principais jogadores da história do Galo. Década de 80. No dia 6 de dezembro de 1986, o Atlético enfrentou o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro da Série A e ficou no empate, sem gols. O time rubro-negro era treinado por Roberto Oliveira e esteve em campo com Leonete, Rubens, Ronaldo, Dique, Célio Gaúcho, Ticão, Mendes, depois Serginho e Palinha, Osmarzinho, Valdeir e William. Década de 2000. No dia 6 de dezembro de 2009, o Goiás enfrentou o Vitória da Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro Série A e arrancou um empate por 2-2, com 2 gols de Felipe. O time esmeraldino era treinado por Hélio dos Anjos e foi a campo com Arley, Rafael Tolói, Valmir Lucas e João Paulo. Da Silva, depois Jonathan, Fernando, depois Fábio Bahia, Amaral, Richelli e Douglas, Romerito e Felipe, depois Raul. Década de 2010. No dia 6 de dezembro de 2011, o Atlético anunciou a contratação do lateral direito Everton Silva, por empréstimo junto ao Flamengo. Era o primeiro reforço para a disputa da temporada 2012. No mesmo dia em que anunciou essa contratação, a diretoria do clube desistiu oficialmente de renovar o contrato com o atacante Anselmo, destaque do Dragão na campanha
do Brasileirão, que levou o time à Copa Sul-Americana. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe um integrante da chamada Dinastia Frazão, Eusebir, o mais velho da turma. Rafael, diria até que poderia ser um triunvirato diante de tamanha técnica dos três. Formado por Luiz Frazão, Chico Frazão e Eusebir Talvani Frazão. Aqui no nosso intervalo você falava pra gente que ganhou 4 títulos na base, no time juvenil do Goiás. Como é que foi? Olha, fomos campeões, o time era muito bom. E fomos ganhando da equipe do Goiânia. Acho que todos os títulos foram disputados com o Goiânia. E era um jogo duro. O Goiânia também tinha um bom time. E quem que eram os seus companheiros nessa época, Eusebir? Deixa eu ver se eu lembro quem que era. Narciso, goleiro. Como é que era o Narciso? Narciso era um goleirão grandão, um ombro largo. Pegava umas bolas boas, mas às vezes tomava uns golzinhos também. Gemia, né? Ai, bola tá lá dentro. Lateral direito era o Turquim, quarto back central, quarto zagueiro o Rodrigão. Turquim que só fala ou Jovir Rocha? Não, era um outro. Era outro. Turquim, mas é um cara bem mais velho. Quem que era o back central? Pedro Pérez, Rodrigão, quarto zagueiro. Da lateral direito o Turquim. Zé Alaí jogou também. Zé Alaí também era um grande jogador, um grande zagueiro, quarto zagueiro. Lá de Jaraguá, ele tá desse tamanho, ó. Pesando 200 quilos. Tem dó dele, viu? Toda vez que eu encontro o irmão dele, que o irmão dele é anestesista também. Cadê o Zé? Como é que ele tá? Que tamanho que ele tá? Aquele monte. Aí é difícil, né? Voltar. Até pra vida normal é difícil voltar. Os outros? O ataque era constituído com 5 Zé. Quais? Zé Maria, Zé Cacheta, Eusebir, que sou eu, Zé Vir e Zé Preto, Zé Martins. E esse time fez sucesso na base do Goiás? Esse ganhou esses torneios que eu te falei, foi ganho por esse time aí. Foi renovando alguma coisa, né? Principalmente na defesa. Trocaram alguns jogadores, mas o Deca era o lateral esquerdo, né? Jogava muito, jogou muito no Goiás no titular há muito tempo. O Líbano também não jogou nesse time, Eusebir? O Líbano era mais novo que nós. Ah, ele não chegou a jogar. Saindo, ele chegou lá pra jogar também. E esse time, ele era comandado já pelo Ney Fernandes? Esse time... Juvenil não. Juvenil não? O Valdemar. Valdemar era o técnico? Era. Quem era Valdemar? Valdemar era um cara que era torcedor do Goiás, era goleiro, jogou algumas vezes, mas ele nunca foi titular, não. E ele morava lá no estádio, umas casas que tinha lá dentro. Então ele acabou sendo treinador do Juvenil do Goiás. E todo mundo gostava dele. Nessa época do Juvenil, assim, o que o Goiás tinha de estrutura? Como é que era o Goiás? Assim, tenta descrever pra gente, porque hoje quando a gente chega lá é uma estrutura imponente. Mas hoje não tinha não, porque lá só tinha o Estádio Olímpico. E o Estádio do Atlético lá em Campinas, né? Então o Estádio Olímpico era de todos os clubes. E lá era do Atlético. Vocês disputavam com o 18 também? Pra buscar campo? Pra disputar campo? O 18, aquele... do Goiânia? Não, ele pegava lá, ele morava lá, né? Ele pegava lá embaixo terra. Todo dia tinha treino juvenil. Você punha o time, um era o Goiânia, o outro era o Goiás, o outro era o Sírio-Libanês. E assim ia, um monte de time treinando lá. Aquele terrão lá embaixo. E aí, jogando na base, no juvenil do Goiás, que aí eu quero voltar àquele assunto que estávamos abordando no bloco anterior, sobre o Ney Fernandes. Ele te viu, ele te enxergou, ele acreditou em você lá na base? Não sei se foi na base, mas logo que ele pegou o time de cima, ele me chamou pra
me colocou na meia armador. Qual foi a primeira lembrança? Assim? Qual foi o primeiro dia que você viu o Ney Fernandes? Olha, Sua vida. foi lá no campo no térreo lá, que a gente treinava lá embaixo. Aí me apresentaram para ele. Tinha também um anterior a ele, era um coronel do exército. Carlos Ribeiro do Nascimento? Então, Capitão Nascimento, né, que era Capitão Nascimento, ele era do exército, ele foi treinador do Goiás também. Professor da Escola de Educação Física. Ele era um cara assim, rígido mesmo, esse Capitão Nascimento. E aí depois da saída do Capitão Nascimento vem o Ney Fernandes. O Ney ficou muito tempo lá no Goiás, né, uns 3 anos, por aí. Mas voltando a falar do Goiás, que jogos que você se lembra? Lembra de uma partida importante? Porque eu sei que você formou um meio-campo com um tal de Viana. Nós jogamos algumas vezes juntos no meio. Quem era Viana? Antônio Viana Soares, era um vizinho nosso aqui, amigo da gente, todo mundo era conhecido dele. E ele jogava lá no Juvenil do Goiás. Então a gente foi subindo junto. Depois eu fui para a faculdade e ele ainda continuou. Ele foi para fora também, né? Jogou fora. Na Portuguesa. Ele e o Cacheta também foi lá na Portuguesa. Cacheta vocês conheceram também, não? Papagaio. Tinha pedido papagaio. É isso aí. Esse Zé Vira e Viana, a gente pode comparar com uma certa parceria de Silvinho e Chico ou não? Ah, não. Os meninos são melhores. Mas se eles eram tão melhor, por que o Chico toda vez fala de você, fala que você que ensinou ele? Eu ensinei, mas não sabia. Não tem como alguém ensinar sem não saber? Não, tem não. Eu tô brincando. Eles jogavam muito os dois. Ele e o Silvinho no meio de campo era brincadeira. Punha a bola onde queria, né? Mas por que ele fala então que aprendeu com você? Ué, porque você é mais velho, né? Tem que respeitar. E o que ele te ensinou? O que você ensinou pro Chico, pro Luiz depois? Não, eu não ensinei assim, ó, faz isso e isso. Não, ele via eu jogando, E se ele achasse bom, ele ia me imitar. Agora o Luiz, eu sacaneei ele. Por quê? Eu amarrei a perna direita dele pra ele chutar só com a esquerda. Como que você amarrou? Pegar a perna, amarrei aqui embaixo, o pé dele, prendi numa árvore lá e falei, agora você vai chutar só com a esquerda. E aí aprendeu a força. Aí aprendeu mesmo. Ele aprendeu e chutou bem com a esquerda e com a direita também, ele chuta, né? Pergunta pra ele uma hora pra você ver. Você chuta só com a esquerda. Ele já contou essa história, ele falou que você amarrava o pé dele e segurava assim. E de onde você tirou essa ideia? Vou amarrar seu pé, menino. Não, eu fiquei pensando, ó, se eu tiver um irmão pra jogar futebol depois de mim, eu vou amarrar um pé direito dele pra ele chutar só com a esquerda. Porque eu gostava de jogador que batia com a esquerda, Rivelino, esses caras bons, Gerson, né? Tudo era canhoto. Agora vem a pergunta indiscreta. Por que você não amarrou do Chico? Ué, porque eu era grandão, ele me pegava. O Luiz só tinha 3 anos. O Chico já tinha uns, quantos? 15? Era 5 a menos que eu sei, velho. 15 anos. Voltando ao Goiás, eu preciso saber, buscar da sua memória, eu vou sugar da sua memória aqui um jogo importante, um jogo que você não esquece vestindo a camisa do Goiás. Ixi. Você lembra de algum? Goiás e Goiânia. Goiás, Goiânia? Eu peguei uma bola no meio de campo, driblei o time, a defesa do Goiânia todinha. O Agilton, que era o goleiro, saiu e eu, fiz o gol. Que não foi no titular do Goiânia, não, foi no jogo preliminar. Mas esse foi um dos gols que eu guardei até hoje. Você lembra? Lembro. E quais outras lembranças você tem, Eusebi, dessa sua passagem pelo Goiás? O que vocês recordam? Quem que eram os dirigentes do Goiás nesse período? Era o Arco Douglas Ferreira, aquele outro, como é que era o nome daquele outro que tinha uma sapataria, né? Mas quem mandava era o Dr. Ruark. E tinha os discípulos dele, né, quem acompanhava ele, que dava os dinheirinhos lá também pro Goiás. E você recebia alguma coisa? Recebeu alguma coisa para jogar pelo Goiás? Era tudo amador, depois que profissionalizou. Quem ganhava uma micharia, né? O que é micharia? Traga pra nossa realidade hoje. Ganha R$100 hoje. R$100 por mês? Por aí. R$100 por mês? Não ganhava, mas o equivalente a isso era a micharia. Aqui no futebol cresceu tem pouco tempo aqui em Goiás. Porque o pessoal não tinha dinheiro para arcar com as despesas da bicha, essas coisas, pagar caro para os jogadores, né? Mas você chegou a receber? Recebi. Joguei assim, profissionalmente, né? Você recebeu porque é profissional, senão era amador. E como o pioneiro da casa, já que o Luiz já nos contou, o Chico também, que o seu pai não era de mexer com futebol. Como é que era a sua relação com ele? Você
frequentando esse meio do futebol, sendo jogador profissional? Meu pai foi pouco tempo que eu não gostava, logo ele estava gostando. Ah, foi? Eu ficava doido pra ir assistir o jogo, ele queria ficar, porque eu era mais velho, né? Ele ia comigo. E depois ele ia com os meninos também, depois que os meninos começaram a jogar. Então meu pai era assim, ele não era uma pessoa de estudo, mas ele conhecia as coisas, né? Sabia, falava bem, era brabo. Mas ele não era torcedor de ninguém não, ele era torcedor dos filhos. Aí ele era Goiânia. E como foi pra ele você jogando no Goiás e ele sendo torcedor do Goiânia? Que só tinha o Goiânia, não, mas meu pai não falava nada. Eu sei por que você foi pro Goiás, sendo que você tinha existiam os outros em Goiânia? O que te fez ir parar no Goiás? Eu fui lá pra assinar com o juvenil do Goiânia. Saí de casa, eu não lembro de que deu um dia de semana. Saí cedo, falei, eu vou fazer minha inscrição lá, que eu preciso jogar no juvenil. Aí cheguei, entrei lá, tava o Roberto Flores, que eu falei pra vocês. Aí eu falei, o que você tá fazendo aí? Eu falei, eu vou fazer minha inscrição no Goiânia, vou assinar com o Goiânia. Ele falou, não vai de jeito nenhum. Ele falou, não vai, mas não vai mesmo. E tá, me ofereceu tanta coisa, me encheu tanto o saco que eu acabei largando e assinei no Goiás. O que ele te ofereceu, você lembra? Não lembro não, mas ele ofereceu dinheiro, ofereceu não sei mal o que, vou lá pro Goiásinho mesmo, né? Eu queria que você agora pudesse até localizar o ouvinte. Hoje o Goiás é uma superpotência e o Goiânia sequer consegue sair da segunda divisão. Dimensione para quem tá te ouvindo agora. O que era o Goiás na época, o que era o Goiânia na época, Eusebio? Eu acho que era invertido, né, filho? Inverte isso aí e pode publicar. Goiânia é superpotência e o Goiás um time pequeno. Na época. Agora o Goiás melhorou muito, né? Tá uma oferta do Roberto, deve ter sido boa demais, né, Eusebio? Não, mas naquela época o dinheiro corria. É pouca coisa. Mais amizade. Mas era amizade. E você já conhecia ele? Conhecia, ele era do aspirante do Goiás, depois jogou algumas vezes no titular. Ele gostava do Goiás. Aí eu cheguei lá e ele não deixou, não. Dá aqui seus documentos aqui e tal. Aí eu segui a vida por outro rumo. E outro dia eu tava jogando sinuca e chegou um cara perto de mim e falou, você jogou no Goiás? Falei, joguei. Ele tava jogando sinuca. Você conheceu o Roberto Flores? Era meu pai. Eu falei, conheci demais, jogamos juntos. Ele falou, não, porque eu tô com as fotografias aqui, eu queria arrumar umas fotografias do meu pai, vê se você tem lá no seu arquivo lá. Aí eu não tinha, mas o papagaio tinha, levou um monte de fotografia para ele. O Roberto tava lá, o pai dele. Flores. E o Roberto Flores era... O que ele fazia nessa época? Eu acho que ele era funcionário do Ailê Pinheiro. O Ailê tinha descendo a Rua 8, ele tinha um negócio de venda de material de carro, peça, autopeças. Ele era pobreza, né, nessa época. Tinha essa lojinha lá, tinha só uma porta a lojinha. E o Robertinho trabalhava com ele lá. Porque eles moravam vizinho, lá perto do Santo Agostinho. E aí o povo do Goiânia não ficou sabendo que você estava lá na fila para fazer inscrição no Goiânia e desviou o caminho, não? Não. Não tinha ninguém lá não, tava só eu lá esse dia que eu fui lá. E depois? Esperando o desvio. Nem depois? Tá, e depois o negócio vai esfriando, né? Acaba. E contra o Goiânia, quando você foi jogar a primeira vez, não deu nenhum problema pra você, não? Foi tranquilo? Não, deu não. Ninguém falou nada, não. Graças a Deus. Hoje o Futebol de Goiás e suas histórias recebe Eusebir, irmão de Luiz e Chico Frazão. E o Futebol de Goiás e suas histórias resgata também este que foi o pioneiro da família Frazão em nosso futebol. João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo. Não sai daí que já voltamos com mais Futebol de Goiás e suas histórias. Memórias de quem viveu a história. Eu, Chico Frazão, irmão do Dr. Eusebio Frazão, que foi meu craque espelho no futebol goiano, estou aqui acompanhando uma entrevista dele e participando de alguma coisa que eu me lembro
dos jogos que o Zé Vi fez, porque a diferença de idade nossa é muito pequena, e eu assisti, e eu sempre observando o Zé Vi jogar. Vi o Zé Vi jogar com a boina da medicina na seleção de novos, vi o Zé Vi ser o craque do futebol de salão das faculdades, ganhar a medicina, ganhando na engenharia, que era uma guerra. Vi o Zé Vi ganhar do Goiânia vários campeonatos de juvenil, inclusive foram tetracampeões, e eu acredito que tudo aquilo que eu aprendi vendo jogar, eu pus em prática. E deu para jogar pelo menos um pouquinho daquilo que eu vi ele jogando. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias hoje para conhecer um pouco mais de Eusevir Talvani Frazão, jogador da equipe do Goiás, ali no final da década de 50, início da década de 60, o precursor da família Frazão. E diante de tantos companheiros, já destacou alguns jogos que mexeu com você, marcante, títulos, esse tetracampeonato juvenil e grandes companheiros. Quais grandes companheiros você tem na memória aí dessa época com a camisa do Goiás, hein? Normalmente a gente era tudo amigo, né? Não tinha essas rivalidades, briga não, mas o maior amigo meu lá era o Cacheta, Papagaio. A gente andava muito junto. O Cacheta é vivo? Carlos Rodrigues da Paixão. O Cacheta é vivo. Papagaio? Tá inteiro. Por que ele chama... Por que desse apelido, Papagaio? Eu conversava pouco, né? Mas era bom de bola? Colocava bem a bola. Ele não chutava forte não, mas né, tinha uma colocação. Aí ele falava pro goleiro, vai buscar lá dentro. O cara queria dar T nele. Tinha muita provocação nesse tempo, esse dentro de campo? Dependendo do jogo, tinha, né? Quais que eram os jogos assim, mais pegados quando você jogava no Goiás? Eram os clássicos, né? Eram mais pegados. Goiás e Goiânia, Goiás e Atlético. Eram os jogos mais pegados. Dava briga. O Vila naquele momento praticamente não... Né? Cresceu depois, mas cresceu muito, né? Hoje ele tá comandando esse patureba do Atlético, Goiás aí. Mas o Vila Nova nessa época, então, não existia rivalidade com o Goiás? Não. O Goiás sempre foi melhor, né? Mas o Vila depois deu uma melhorada e foi par duro. Disputava os títulos. E quem que tinha? Tem o Ciro Libanês também, mas o Ciro Libanês era fraquinho. Ele ia lá só para entregar 2 pontos, né? Nós estávamos falando dos companheiros e no bloco anterior você falou do Viana. Quem que era o Viana, assim? O Viana era um rapaz que ele era... A mãe dele era separada do pai e tinha uma irmã, morava ali na 74. Mas ele jogava muito bem futebol, tinha um domínio de bola, matava a bola no peito, muito bem. Ela batia e ficava, né? E ele jogava para ela sair. O seu irmão Chico, que está aqui assistindo esta entrevista, falou pra gente aqui no intervalo que o povo aplaudia quando ele dominava a bola no peito? Aplaudia. Até hoje, né? Se ele sair de lá para matar uma no peito, os amigos dele aplaudem. Eusevir, você jogou no Goiás com uma figura assim que talvez daquela década de 50 seja o jogador que ainda mantém um destaque, o torcedor se recorda quando o Goiás faz as suas publicações de grandes jogadores que defenderam o time esmeraldino, quase sempre é ele que fica ali da década de 50, que é o Tão Segurado. Para quem não viu o Tão Segurado jogar, e você viu, como que ele era assim, quais eram as características dele como jogador? Ele realmente era um grande jogador? Quais lembranças você tem? Ele era um jogador muito técnico. Ele era muito magrinho, ele não ia disputar bola de corpo com os adversários. Aí ele driblava bem,
E punha a bola bem, colocava bem no canto, no gol, é onde ele queria, né? E ele, o tão segurado, e ele era um chamado goleador Vamos dizer que metade sim, metade não, né? Mas ele fazia gol. Se bem que ele era fraco, às vezes os backs eram mais pesados, batia nele, mas ele fazia gol. Ele era o melhor jogador daquele time? Do Goiás, naquela época? É. Se ele não era o melhor, ele era um dos melhores, porque ele jogava bem. Quem eram os melhores, então, na sua opinião? Não posso falar não, porque senão vocês vão falar que eu tô falando que sou eu, que o melhor. Mas além de você, quais outros bons que tinha? Tem os meus amigos lá, Viana, Zé Cacheta, Papagaio. Esse era um... Zé Preto era um ponto esquerda, canhoto, mas de brava. Ele ia pro fundo, voltava, o cara ia, ele voltava pro fundo. Meio Mané Garrincha. Só que ele era mais lento, né? O Garrincha era rápido demais. O Zé era lento, mas dava cada drible nos caras. Se tinha a expectativa de Goiás e a sede do Goiás ser campeão goiano? Tinha, todo time quer ser campeão, né? Seja pequeno ou grande, todos querem ser campeão, mas não é fácil. O melhor é que ganha, na maioria das vezes. O Goiás já teve alguns jogadores bons, mas esses times aí não foram os melhores, não teve pra cá uns dos melhores times, né? O Goiás. O time que o Luiz jogou, por exemplo, é um dos melhores que o Goiás teve. Um ataque com o Lincão lá na frente, Peter, era um timaço. O Reis, Luiz, Tuíra, esse povo jogava bem. Não é igual aqueles lá mais antigos, não, que às vezes não tinha nem condição física. Hoje a condição física que comanda, né? Aquela época você fazia uma preparação física, mudou demais, melhorou demais. Porque com a preparação física que tinha antigamente, o jogador não dava conta de correr o tempo todo, igual é hoje. Ou um tempo só. Hoje todos correm o dia inteiro, como diz o outro. O jogador do Corinthians, então, corre, senão o treinador mete a mão neles, né? E, Eusebi, e até em cima disso, é que hoje cobra-se muito, assim, principalmente, assim, os cronistas mais antigos dizem que o passado muito mais romântico, muito melhor de assistir o futebol do passado do que de hoje. Como é que era o treino, assim? Eu acho que eles gostam disso, de falar isso, que no passado era muito melhor, os jogadores jogavam mais tranquilo, mas o futebol ele vai evoluindo. Futebol agora é velocidade, né? Quem tá jogando aquele futebolzinho de toma lá, dá cá, devagarzinho e tal, perde mesmo. Você acha que então que o jogador da década de 50 e 60 que quisesse ser jogador hoje não daria conta? Não, alguns, Pelé, Didi, esses craques tudo dão, né? Agora tem muitos que não dariam, não. Por essa mudança de estilo, assim, de ser mais força. O cara não treinar muito, hoje, se não treinar muito, ele não dá conta de jogar, não. O futebol é muito corrido hoje, né? Pra você que viveu essa época, pra você que jogou e assistiu, como é que era o futebol aqui em Goiás, Eusebir, ali no início dos anos 60, final dos anos 50? Era um futebol assim que já não era muito lento, igual no começo, não. Já era um futebol um pouco mais veloz. E aí os jogadores foram ter mais preparo físico, né? O preparo físico foi melhorando e hoje o Brasil inteiro, qualquer lugar que você vai, o cara é bem preparado fisicamente. E você se lembra assim de viagens que vocês faziam, por exemplo, para jogar em outras cidades? Como que eram essas viagens? Os times pequenos, Goiânia não tinha time tão bom assim para os times de lá contratar, para ele jogar lá. Na maioria das vezes era um amistoso, ou então um campeonato, né? Porque os times daqui geralmente ganhavam dos times do interior. Mas com certeza você deve ter jogado no interior contra algumas equipes do interior. Eu joguei em Anápolis, eu jogava muito em Anápolis, os times daqui, né? Essas viagens aconteciam de que maneira, você viu? Era de ônibus, de caminhão, de carro? De carro da diretoria, ou então às vezes de ônibus também. De caminhão você nunca foi, não? Não, caminhão não. Você chegou a disputar algum campeonato que você se lembra fora de Goiânia? Não, o campeonato goiano é sempre decidido aqui, né? Porque dificilmente, naquela época, tinha time fora daqui. Tinha em Anápolis, mas eram inferiores os times daqui. Então, o campeonato final era sempre por aqui. Que jogo lá em Anápolis que você lembra de ter disputado? Eu joguei algumas vezes contra o Anápolis, lá 2 vezes seguidas. E... o que mais eu joguei? A seleção de Novos também. Esqueci de falar isso. Era eu, Carlinho, Cacheta, todo mundo da mesma idade, tudo amigo. Paulo Choco. Que é de Anápolis. Ele veio aqui e jogou uma vez contra a gente e outra vez
jogou a favor. E o que era essa seleção de novos? Dependendo da idade da pessoa, eles fizeram uma seleção sub-20. Fazia uma seleção dos melhores aqui de Goiânia e começava a jogar. Marcava lá, os meninos que melhor crescendo também no futebol, né? Porque se você não jogar com um time bom, você jogar só com pereba, é ruim demais. Ô, Eusebir, sobre o futebol goiano nessa época aqui, o campeonato goiano era animado, assim, o pessoal falava na rua, mobilizava a cidade, como é que é? Falava, tinha muita gente, muito torcedor, né? Mas só que os jogos às vezes não eram tão bons não, mas o povo gostava, ia mesmo no estádio. Lotava o estádio olímpico? Lotava. O Goiânia tinha o lugar dele lá, né? Era o galinheiro? Coberto, Tinha o galinheiro pronto? O time ficava lá na chuva. E a torcida, como é que ela se comportava com relação a você? Você se lembra da manifestação da torcida? Não lembro não. Que me xingar, eles não xingavam não. Eu já vi nesse período o Goiás só tinha 33 torcedores mesmo. Eles falam isso, né? Mas era pouco mesmo, era assim. Pouco. A diferença da torcida do Goiás para dos outros era realmente muito inferior. Pouco. O Goiás tinha pouca torcida, viu? Mas foi crescendo com o tempo, né? Hoje ele tem a maior, depois do Vila, né? Deve ser a maior torcida aqui. Nessa época, então, até pra gente desmistificar aqui uma situação, não tinha negócio de 33. Não. Muito mais. Era a torcida do Goiânia que falava isso. Ficava naquela arquibancada coberta que eles tinham lá. Arquibancada não, aquele... Como é que chama aquilo lá? Galinheiro lá que eles chamavam. Ali tinha os caras do Goiânia, ficavam tudo ali, né? Em Campinas, você chegava a jogar? Lá no Acioli? Não, já joguei lá. Joguei o último jogo que nós jogamos lá, teve uma briga. O Goiás tinha um jogador, um ponto esquerda, baixinho, rápido, pro e o Atlético tinha um licinho, um lateral direito, que batia pro Chu, né? E ele deu umas porradas nesse menino lá, acabou saindo uma briga, o jogo parou. Acho que foi o último jogo que eu joguei lá, E a briga envolveu só os dois ou você entrou no meio? Não, eu não entrava em briga não, era magrinho, mais magro que eu sou hoje. Então você mais corria do que apartava. E a torcida do Atlético lá, como é que era a pressão lá em Campinas? Não, eu não enchi o saco não, mas torcedor do Atlético tem hora que é chato mesmo, viu? Mas se a gente estivesse ganhando, eles ficavam quietos. Se eles estivessem na frente. Mas os torcedores assim, eles assistiam o jogo, era ali praticamente na linha lateral, Eusebio? Tinha um que ficava lá, enchendo o saco. De fora da arquibancada, mas lá encostado, segurando aquilo lá e gritando. Já puxaram sua camisa, te deram beliscão? Já bateram assim? nesse que eu falei pra você, do ponto esquerdo, Joãozinho. Como é que era o nome dele que eu falei? Joãozinho Curió? Não, é um ponto esquerdo do Goiás, que até jogava bem, o cara, Nicinho, deu uma porrada nele, aí eles foram pra briga. Não, mas torcedor assim nunca aconteceu? Do seu ver um torcedor atrapalhar o jogo, puxar a camisa do jogador, ou algo assim, não? Não, mas pode ter, né? Porque antigamente ali era pertinho do jogador do alambrado. E Eusebio, e até diante dessa quantidade de torcedores do Goiás, você tinha muitos amigos que eram esmeraldinos e que depois ficavam te cobrando se o time ganhava, ou ficava elogiando se o time vencia, dava incentivo? Não, porque estava sempre junto, o pessoal fazia festa junto, mas a gente era festeiro demais naquela época. E como é que seus amigos te viam como jogador de futebol? Achava bom? Eu não sei, eu vou ter que perguntar pra eles. Ver um amigo famoso assim? Tem uns que falam que sim, outros não falam nada, eu fico quieto, né? Pra que eu vou entrar em desespero? Hoje estamos recebendo o Eusebir aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Você jogou também no Inhumas e teve um dia que você vestiu a camisa até do Riachuelo, né? Inhumas e outros. E a seguir, Eusebir será o nosso convidado no bloco final aqui do Futebol de Goiás e suas histórias. Memórias de quem viveu a história. Bom, grande abraço a todos. Evandro Gomes. Cheguei aqui para falar um pouco do Dr. Eusebir Talvani Frazão. Não conheci tanto como jogador de futebol, mas pude conhecê-lo como gente,
como médico anestesista, um dos principais aqui do estado de Goiás, né? Aquele que foi mais requisitado em tantos e tantos nascimentos aqui na cidade de Goiânia, inclusive dos meus 2 filhos, né? Já que ele foi o anestesista no parto da Marisa, para Evandro Júnior e para Monara. Então, doutor Eusebir é uma pessoa que vem de uma família que eu conheço, que eu admiro e que respeito pela seriedade, pela maneira como esses rapazes se conduziram dentro dos campos de futebol. Vi o Chico Frazão, brilhante como jogador, capitão do Goiânia, jogou no Goiás também. Eu vi o Luiz Talvani Frazão. E me permitam dizer aqui que foi, no meu ponto de vista, o mais brilhante dos irmãos como jogador de futebol. Não vi o doutor Eusebir jogar, porque foi um pouco antes da minha chegada, mas falaram maravilhas dele como jogador. Então eu quero fazer uma saudação a essa família, ao doutor Diógenes, ao Goiás, né? A toda a família que eu gosto e admiro. Doutor Eusebir, um prazer enorme, né, poder ouvi-lo nesta entrevista tão interessante aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, estamos recebendo Eusebir Talvani Frazão. Até agora no programa, nos blocos anteriores, nós falamos muito sobre sua passagem no Goiás, vimos algumas fotos, você nos contou as histórias de alguns personagens. Agora eu queria saber como é que foi a sua saída, Eusebir, do Goiás. Como é que você parou de jogar no Goiás? Eu entrei na faculdade, começamos lá e o pessoal começou a encher o saco, os colegas lá da faculdade, que não dava para ir jogar, não dava para treinar, e eu cheguei à conclusão que isso estava certo. Aí fui abandonando, fui lá, conversei com os diretores e resolvi parar. Você, enquanto jogador, você estudava e passou no vestibular de medicina? Como é que foi? Passei em 1962, né? 63. E entrei na faculdade e minha vida foi isso aí. A biologia sempre te tirando do futebol, né? Você reprovou na prova de biologia, voltou pra Goiânia, lá no Rio de Janeiro. E agora? Lá na escola aqui era mais rígido, né? Eu já estava no primeiro ano e foi embora. Aí foi um tiro, né? Depois de 63, formei em 68. Não dá pra se ver o Eusebir fora médico e jogador? Direito, por exemplo, eu não queria. Aí foi até chegar lá. Agora meus filhos nenhum quis. Também eles escolhem o que querem, né? Tem uma que é dentista, a outra é pianista, exímia pianista, morou 8 anos e meio na Alemanha. Imagina o que ela toca. E você, anestesista. E o Murilo, meu filho, é advogado, o mais novo. E você sempre anestesista? Eu sempre anestesista, dando assistência para eles e anestesiando, quando precisa. Mas enquanto você estava na faculdade, você não largou o futebol? Porque você continuava jogando no time da faculdade. Jogamos o tempo todo, viajava para ir para várias cidades, nós fomos em séries, e aí ia tanta gente que nunca sabia nem o que era bola, dava dó, mas estava todo mundo jogando. E você também esteve viajando pelo interior, pelo menos uma vez por semana, você ia parar lá em Umas? Era quase todo dia eu ia pro Fabinho, ia lá treinar lá. Eu tinha o carro, né, pegava ele, a gente treinava e voltava. Tinha carro, não era da minha mãe, né, emprestava. Aí depois fomos, um ano eu joguei lá, depois larguei. Lá em Umas, lá o povo gosta de futebol pra caramba. Naquela época era assim também? Gosta, eles lotam os estádios lá. E daquele time do Umas que você encontrou lá, além do Fabinho, quem mais você se recorda? Quais companheiros que você fez? Aqui, todo mundo aqui, ó.
Tem uma foto aqui que nós, inclusive, estamos postando aqui na nossa fanpage. Me ajuda aqui, que time é esse aqui do Inhumas? Esse aqui é o time do Inhumas, aqui, ó. Esse goleiro aqui, não tô lembrado o nome dele mais, mas aqui sou eu, ó, Zé Morcego. Esse aqui é o que o Beck batia para quatro zagueiro. Esse aqui é o Turquinho, chama Turquinho esse cara. Não, esse é aquele que corria muito, que eu falei para você o nome dele. Ah, não, esse é o Zé Morcego. É esse aqui, ó, que eu falei aquela hora. Que ele corria atrás da bola, mas corria com vontade. Tem o Líbano aqui? O Libão, Fabinho. Esse aqui é o Inhumas de quando? 1963, né? Foi o ano que eu joguei lá. 63? Não, já estava mais na frente. 64 ou 65. Eu já tinha saído do primeiro ano, já estava lá na frente. 65, pode pôr aí. E a Pantera Avinhada era um time que botava medo, chamava atenção? Ah, não era essas coisas não. Eles batiam muito a defesa, né? Nossa, aqui não tá aqui o professor, é um que batia mais que o Turcão lá. E o Líbano nessa... E sempre, era aquela jogadinha com... Cruzar a bola pro Líbano fazer gol e a defesa bater na... De bom cabeça é brincadeira. Ele era o grande jogador daquele time do Inhumas? O Líbano? É goleador, né? Chileiro. Mas aqui tinha, o Fabinho jogava bem. Esse cara aqui, rapaz, ele batia, mas eu não lembro mais o nome dele, esse morenão aqui, ó. Meio gordinho, ele batia. Você falou que teve essa rápida passagem pelo Inhumas, mas nas pesquisas aqui do futebol de Goiás, a gente encontrou um tal de Eusevir no Torneio da Morte de 1965, jogando pelo Riachuelo contra o Goiás. Era você? Foi. Ah, mas você jogou no Riachuelo também. Joguei, ué. Há mais ou menos uns 50 anos, exatamente uns 50 anos, viu, Rafael? Há 50 anos atrás, eu era um garoto. E o professor aqui é o Ney Fernandes? Ney, tá sempre junto comigo. Como é que foi você jogar no Riachuelo? O Ney me chamava, sabe de quê? Chinesinho. Um jogador que tinha lá no Rio Grande do Sul. Da seleção brasileira, depois foi pro Palmeiras. Ó o chinês! Gozador, viu? E como é que foi esse convite pra você jogar contra o jogar pelo Riachuelo contra o Goiás? Eu nem lembro mais o que o Ney me falou pra me jogar pra eles. Só te chamou? Chamou, eu fui. Você lembra desse jogo? Lembro. Pra quem perder vai embora é difícil. Tá todo mundo grilado. Inclusive a torcida lá xingando, esses negócios tudo. Seus companheiros de Riachuelo, você lembra de algum deles? Ixi, acho que foi só essa vez que eu joguei lá. Eu lembro deles jogando, né? Mas não lembro o nome deles, não. O que era o Riachuelo nessa época? O Riachuelo eram as lojas Riachuelo tinha em Goiânia. Eles botaram o nome do time. Certo, teve algum patrocínio, né? Provavelmente. E botaram de Riachuelo, mas morreu logo esse time. Não foi longe, não. E enfrentar o Goiás numa situação como essa, como é que foi pra você? Tipo assim, se venceu o Goiás ia cair, que era um time que você tinha jogado. Não, eu tava jogando por jogar, não tava vendo essas... Se eles perdessem, é azar deles, né? Ô Zevir, quando tanto o Luiz quanto o Chico, principalmente o Chico, passaram aqui pelo programa Futebol de Goiás e suas histórias, eles encheram muito a sua bola. Disseram que você foi o cara que realmente inspirou a carreira deles. E eu queria que você falasse sobre a carreira, tanto do Chico quanto do Luiz. Eu acho que eles estão brincando comigo. Não é assim, não. Eu sempre gostei do futebol deles. Eles jogavam, todos os dois jogam bem, né? Só o Chico é do lado direito e o Luiz do lado esquerdo. Mas são dois craques, né? Já foram aí, mostraram isso já no Campeonato Goiano, jogando contra time de fora. São Paulo veio jogar aqui, o Luiz meteu um gol de curva no goleiro do... Como é que era o nome dele? Valdir Pérez. Ele entrou pela esquerda e deu de efeito, a bola passou pelo Valdir Pérez. Ele foi contratado, no outro dia ele foi embora pro São Paulo. Eles já queriam ele, né? Aí foi pra lá, mas ele não deu conta de ficar lá, né? Você assume uma postura de muita modéstia, mas... E os seus irmãos falam que se inspiraram em você. Você ensinava eles, realmente? Marrava a perna deles. Inspirava no comecinho, né? Depois cada um tem o seu jeito de jogar, né? E eles levaram direitinho a coisa. Você guarda o futebol como uma parte importante da sua vida, Zé? Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. É uma coisa que você gosta, né? Você nunca esquece.
Eu parei mesmo, porque nós estávamos jogando essas peladas depois, e eu fui subir para cabecear, e um cara subiu atrás com o joelho para cima, me fraturou 2 costelas. Aí eu nunca mais quis jogar bola, não. Falei, não vou mexer com isso mais não, porque uma hora quebra a perna, né, outra coisa. Rompi os dois ligamentos, os 2 tendões de Aquiles. O Chico lembra. Estava jogando golzinho lá embaixo, perto da casa da minha mãe. De repente eu fui pegar a bola, correu a bola. Aí peguei a bola, quando eu pisei assim, parece que tinham me dado uma pedrada. Falei, alguém me deu uma estilingada. E não era não, era a ruptura do tendão de Aquiles, né? Aí operei, recuperei. Daí 10 anos depois, no mesmo lugar, eu fraturei o outro tendão de Aquiles. Aí essa vez eu já sabia que não era pedrada nem nada, era o tendão que tinha feito creco. Eusebi, e diante dessa sensação, desse sentimento que você tem com relação ao futebol, qual é o maior legado que o futebol deixou? Há muitas amizades, né, que o futebol deixa com a gente. Coisa boa também é você ver os times bons jogarem, né? Isso também fica marcado na gente. Tirando aquele jogo do Brasil com a Alemanha, que é uma... Ixi. Fica à vontade. Tira isso aí, seu. Soprar pra sair. Você falou assim que é muito bom ver os grandes times jogarem. Naquela década. Com Garrincha, Didi, Quarentinha e Marildo Zagallo. Quem é que não queria ver esse time jogar? Mas e aqui no futebol goiano, nesse seu período, qual foi o grande time que você viu jogar, Eusebi? Acho que foi o Goiás. O Goiás já tem um time bom. Goiânia também. Mas eu falo assim, no período que você jogava ali na década de 50, qual era o time assim que realmente dava gosto ver? Goiânia, todo mundo... Inclusive o Goiânia tinha um timaço que jogava sempre com ele, não mudava muito. Então era um time que tinha um entrosamento. E qual que era a linha desse Goiânia, você se lembra? Era Foca, Cisquim, João Preto, Arthur e Loló. Esse, pra você, esta é uma das melhores linhas que você viu jogar? E você chegou a jogar contra também? Não, já contra tinha parado. Eles já tinham parado. O time era esse aí, eu não tava jogando não, no Goiás, não joguei não. Você eu jogou assistia depois, os jogos, mas não joguei não. Zevir, eu preciso fechar aqui a edição do Futebol de Goiás e suas histórias, mas antes eu gostaria de saber o seguinte. Nós falamos agora há pouco, você falou também do Chico como jogador, e como é que você viu ele se aventurando na carreira de treinador? Como é que foi ver o Chico como professor? O Chico começou muito bem. Inclusive eu fui lá com meu pai assistir um jogo que ele estava treinando o time Rio Verde na época. O Rio Verde ganhou do foi Vila Nova, né? Foi aquele jogo? Foi. O Rio Verde ganhou do Vila e nós viemos satisfeitos embora. Mas a tarefa de ser treinador é muito cruel. Você pode ser o melhor treinador do mundo. Você perdeu 3 partidas seguidas, você já começa a perder prestígio e daí um pouco você está jogado fora, né? Eu não queria ser treinador, não. Não, nunca pensou? Nem morta, como diz o outro. Vem cá, por que a sua família só deu craque? Agora tem que perguntar pro meu pai, né? Se tem alguma... Mas na sua opinião, por que vocês foram tão abençoados? Não, é porque nós treinamos, porque os outros dois esse futebol também é um trem engraçado, né? A pessoa para jogar futebol ela tem que nascer com o dom, com o jeito de jogar. Porque não adianta, se eu nascer sem o dom, eu posso treinar a vida inteira que eu não vou jogar futebol. Agora já um outro que tem o dom, aí joga fácil, né? Então isso aí é um negócio que a gente tem que pensar. Muito obrigado por ter recebido a equipe do Futebol de Goiás, suas histórias aqui na sua casa e ter compartilhado um pouquinho das suas histórias. Eu que agradeço a presença suas aqui e estamos às ordens. Aproveitando para mandar um abraço para um ouvinte nosso que vai estar ligado ouvindo essa entrevista, Dr. Ângelo. Anjo? Ligou para você? Dr. Ângelo eu tava Teles. Com ele aquela hora que você falou assim que vai estar te ouvindo. E que você tinha muita história, que tem muita história para contar. Ligou pra ele, né? Eu tava lá, falei, olha, quem que é? Ele falou. Hoje recebemos Eusevir, o primeiro dos irmãos da família Frazão, que fez história no futebol goiano. João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, Gerliezer Paulo.
E para encerrar essa edição especial do Futebol de Goiás e suas histórias, você fica com a emoção do Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos, o clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. Na penúltima rodada da Série A do Brasileirão 2009, o Goiás recebeu o São Paulo no estádio Serra Dourada, sem muitas aspirações na competição, bem diferente do rival, que sonhava em garantir vaga na Copa Libertadores da América. Diante de um público de quase 30 mil pagantes, o Verde venceu por 4-2. O terceiro gol esmeraldino foi assinado por Fernandão. A emoção do gol é de Edson Rodrigues. Gol, gol, Rádio 730, a Rádio Show do Brasil. O narrador número 1 do Brasil. Olha o Júlio César na grande área, limpou, caiu no terreno, apareceu para salvar o jogador que é o Tolói. Tolói acionando agora Júlio César. Boa enfiada do Júlio, até o Vitor, ele desce escalando pelo setor direito. Fernandão tá livre pela esquerda, Léo Lima também. Vitor cruzou, olha o Fernandão e gol! Olha o Fernandão e gol! Trabalhada, beleza de bola do Vitor pela direita, Léo Lima foi pelo meio, chamou pra cima de si a marcação, e o Fernandão vem por trás, e bola na cabeça do Fernandão é mortal, é gol, é ele, é barbante, é mais um do Verdão, pra rimar com o Fernandão, pra rimar com o avião verde, demais, 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 Fernandão, camisa número 9. 21 minutos passados do segundo tempo agora. Goiás 3, São Paulo 1. Um gol que dá muita alegria para o Vasco, José Mota Ubila, para o doutor Donizete Martins e para o meu amigo Jorge Martins, lá da Receita. O Rogério Ceni levanta que vem mais. Fica por aqui a edição de número 85 do programa Futebol de Goiás e suas histórias, projeto que tem a missão de resgatar a origem do futebol goiano. Acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z, ou acesse nossa página na internet, www.futeboldegoias.com.br, e nos ajude a resgatar os detalhes da nossa trajetória. Tenha um excelente final de semana e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Tintas Colatex, pintando com arte. Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. E loteamento residencial Maria Oliveira, 3503-1891. Atenção, preparou, correu e chutou.